Oi, pessoal, tudo bem? Ó, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje em resposta ao a enquete que eu coloquei lá no Instagram, no meu Instagram, e algumas pessoas participaram e pediram, né, que gostariam de saber um pouquinho mais sobre o divórcio humanizado. Então a gente já tem hoje em dia algumas outras categorias, né, colocadas como humanizadas. Uma delas é o parto humanizado, né? E agora a gente tem também, assim, na área do direito, o divórcio humanizado. O que seria esse divórcio humanizado? Então, falando um pouquinho sobre o divórcio aqui na nossa cultura, colocando o Brasil, a gente tem aqui, desde 1977 foi instituído o divórcio no Brasil, né? E só que naquela época, essa autorização, o divórcio precisava de uma autorização, né, de uma aprovação de um juiz. Então era um processo longo, demorado. E foi, aos poucos, ele foi mudando, como tudo na nossa vida, né, gente? E depois, em 2010, até que em 2010, né, com as tecnologias aí, essa área do direito familiar passou por uma grande transformação. E o divórcio, ele foi considerado um direito potestativo, né? O que seria esse direito potestativo? É o direito de uma das partes, né? Daí, assim, tem ali o casal. Se o marido ou a mulher querem o divórcio, eles podem pedir, mesmo sem o consenso do outro, né? Então, uma das partes querendo o divórcio, isso daí já é concedido, esse divórcio já é concedido. Daí acho que entra aquele velho ditado, né? Quando dois não quer, quando um não quer, dois não ficam juntos, né? E então o divórcio a partir de 2010 passou a ter esse direito, né, potestativo. Mas o que eu quero dizer aqui? O que seria esse divórcio humanizado? Porque mesmo o divórcio passando por todas essas mudanças, as alterações, essa facilidade, o que aconteceu? Não diminuiu as dores do divórcio. O divórcio é um momento de muita dor, é um momento de muitas, digo, complicações, mas algo doloroso demais para a família em si, para ambas as partes. Não é fácil tomar uma decisão dessa, não é fácil arcar com as consequências. Então, o divórcio humanizado, ele visa o quê? Principalmente preservar as relações familiares, né? E evitar conflitos. Então, essa vem a ser aí a principal função do divórcio humanizado, evitar conflitos e preservar as relações familiares, principalmente quando se tem filhos envolvidos nessa relação, né? Então, o divórcio humanizado, o próprio advogado, ele vai orientar as partes a procurar soluções, né? Procurar especialistas que possam mediar esse conflito, né? Evitando aí as brigas desnecessárias, evitando, né, maiores dores. E uma das técnicas bastante utilizada no divórcio humanizado, além das técnicas de solução de conflitos, as técnicas de programação neurolinguística, né, PNL, e principalmente a constelação familiar, né, que é uma técnica onde que vai auxiliar as partes a evitar o desgaste ainda maior, porque com a constelação familiar, as partes ali do divórcio, ela passa por não vai buscar uma identificação de um culpado, né? Vai evitar esse pensamento aí, quem é o culpado de um divórcio? Não existe um culpado, porque a gente fala que o divórcio é 50%, a culpa é 50% do casal, do marido e da mulher, no caso. Então, passar por um processo de divórcio humanizado é você procurar se autoconhecer, na verdade, ver o que aconteceu, aceitar do jeito que foi, como foi, aceitar o fim daquela relação, sem ficar procurando um culpado, né? Então, a gente pode dizer que dentro do divórcio humanizado, o bem-estar das pessoas envolvidas nesse divórcio
é a prioridade. O bem-estar é a prioridade. Encerra-se uma relação entre o casal, mas não precisa necessariamente encerrar a família, encerrar aquele laço familiar dos pais com os filhos, né? Então, o divórcio humanizado seria ver o divórcio com um olhar aí sem procurar um culpado, mas é uma aceitação. Ok? Então, essa é a resposta aí de quem gostaria de saber um pouquinho mais do divórcio humanizado. Daí eu gostaria de falar que eu sou terapeuta familiar. Então, quem está passando aí por um momento, por um processo de divórcio, está difícil a aceitação, né, nesse momento, me procure, me chame no direct, que a gente pode conversar melhor e ver certinho aí a situação de cada um, porque afinal isso daí não é algo que é uma receita para todos os divórcios. Cada um tem a sua busca, cada um tem a sua história de vida a ser olhada. Ok, pessoal? Um beijo para vocês, obrigado pela interação no canal, valeu!